Jesus tinha beleza e formosura? Ou Jesus Cristo não tinha beleza ou não era belo e formoso? Existe uma teoria de que Jesus Cristo não tinha beleza nem formosura e que se nós olhássemos para ele, nenhuma beleza víamos nele para que o desejássemos. Algumas pessoas utilizam o texto de Isaías capítulo 52, versículo 13 e 14, e Isaías capítulo 53, a partir do versículo 1 até o 4, para dizer que Jesus Cristo não tinha beleza e nem formosura. Ou seja, falando que Jesus Cristo não tinha uma aparência saudável, bela, bonita, que era uma pessoa de família humilde. Será que o texto bíblico de fato diz isso? É isso que a Bíblia diz a respeito de Jesus Cristo? É sobre isso que eu quero falar com você. Bom, nós não podemos utilizar um texto fora do seu contexto. Nós precisamos analisar o texto de forma coerente, correta, para que a gente possa aplicá-lo, certo? Isaías capítulo 52, versículo 13 e 14, está escrito desta forma: Eis que meu servo agirá com prudência, será exaltado, elevado e muito sublime. Depois, no versículo 14, já diz algo interessante. Como pasmaram muitos à vista dele, pois seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Entre o versículo 13 e o versículo 14 de Isaías 52, que fala sobre o Cristo que seria exaltado, mas que algo acontece com ele, entre este texto de Isaías 52, versículo 13 e 14, acontece algo. Sempre o caminho da exaltação, o caminho do elevar a pessoa, no caminho, sempre o caminho da glória sempre vem antes o sofrimento, a luta, a tristeza, a guerra, a batalha, o ferimento. Aqui nós temos uma revelação do que aconteceria no futuro. Aqui Isaías, no capítulo 52 e 53, estava no passado. Para nós, ele estava no passado. Tá bom? Mas no tempo de Isaías, ele estava ali no seu presente, vendo algo futuro. Olha bem, no tempo de Isaías, quando ele recebeu essa revelação, ele estava no seu presente, vendo o futuro. Estes versículos hoje, essa passagem bíblica para nós é passado. Mas sobre qual passado que essa passagem bíblica está falando, está se referindo? Porque pessoas utilizam esse texto para dizer que Jesus Cristo veio de uma família humilde, de Nazaré, de um vilarejo, e que Jesus Cristo não tinha beleza nenhuma. Se nós olhássemos para ele, não víamos glória nenhuma, beleza alguma no Messias. Mas será que realmente o texto diz isso? No livro do profeta Isaías, aqui mesmo abaixo, no capítulo 53, pula do capítulo 52, versículo 13 e 14 para o capítulo 53. Faz isso aí. Vai para o capítulo 53, está escrito assim: Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor, o poder do Senhor, o próprio Cristo. E a quem se manifestou o recurso, o benefício, o braço, o poder do Senhor. Olha só. Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Veio de um lugar humilde, claro. Não tinha parecer e nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, que significa enfermidade, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas dores sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Meu Deus, está na cara que o texto está falando sobre o período do primeiro século, desde o momento em que Jesus Cristo é pego no jardim do Getsêmani até a sua crucificação. O texto está falando que Jesus Cristo ia levar as nossas enfermidades, os nossos pecados, e que ele foi moído, desfigurado. Houve ali
aconteceu coisas, fatos aconteceram entre sua prisão no Getsemane até a sua crucificação. O texto não está dizendo que Jesus Cristo não tenha beleza, no sentido dele ser de uma região humilde, filho de uma família pobre, talvez, e que ele era de um vilarejo e que não havia beleza nele. Mas aqui está se referindo à sua crucificação, o seu flagelamento, os chicotes que Jesus Cristo estava tomando, os hematomas, suas chagas. Está claro o texto que está falando que Jesus não tinha beleza nem formosura por causa daquilo que aconteceu com ele antes dele ser glorificado, antes dele ser exaltado. Foi o fato que aconteceu há 2.000 anos atrás, no primeiro século, a morte e crucificação, ou seja, a crucificação de Jesus Cristo. É sobre isso que o texto está falando. Agora eu quero ler para você um relato, ainda que não seja algo legítimo, talvez verídico, mas eu quero ler a si mesmo, porque traz a ideia de como era o Cristo antes de seu flagelamento, antes de sua crucificação, antes dele receber o chicote, de ter as suas chagas, antes de todo o seu sofrimento. Nós podemos ler aqui, não existe aqui, é um texto que foi encontrado, é um escritor que escreveu muito antigo, da antiguidade, falando sobre o Messias de sua época. Não tem como provar se isso é legítimo, mas eu vejo isso como verdadeiro, tá bom? Como verdadeiro. Alguns detalhes pode ser que não, mas eu vejo essa descrição como uma descrição daquilo que realmente era Jesus e como era a sua saúde, sua beleza. Tá bom? Eu não tenho aqui como provar de forma fidedigna, legítima, mas a gente pode tirar a ideia de que este escritor quer dizer que Jesus era belo, sim senhor, tinha uma boa saúde, era um homem forte e formoso. E que nós não podemos dizer que Jesus Cristo não tinha beleza nem formosura. Podemos dizer sim que no momento da sua crucificação, da sua captura, quando ele foi levado preso no jardim de Getsemane, e até 9 horas da manhã ele já estava desfigurado, porque estava morrendo por nossos pecados e estava sendo moído no chicote, com os hematomas, com as suas chagas, por causa das nossas enfermidades. Ele deu a sua vida por nós. Vamos aqui para a leitura da descrição de que este escritor ele trouxe, tá bom? Diz assim: vive em seu tempo, ali na Judéia, um homem de singular virtude, cujo nome é Jesus Cristo, a quem os bárbaros estimam como um profeta, mas seus seguidores o amam e o adoram como a descendência do Deus imortal. Ele chama os mortos que estão na sepultura de volta à vida e cura todos os tipos de doença com uma palavra ou toque. É um homem alto, bem desenvolvido e de aspecto amável e respeitável, seus cabelos de uma cor que dificilmente se iguala. Caem formando graciosos cachos que sacodem e recostam de um modo muito encantador em seus ombros e são repartidos no alto da cabeça, correndo como um rio para a frente, segundo o costume dos nazarenos. Sua testa é grande, larga e imponente. As maçãs de seu rosto não têm mancha nem ruga alguma, formosas pelo belo tom de vermelho. Seu nariz e sua boca foram formados com uma delicada simetria. Sua barba, da cor do novo vinho, combina com seus cabelos chegando ao queixo e repartida no meio como uma forquilha. Seus olhos azuis claros e serenos parecem inocentes, imprecisos, varonis e maduros, em proporção com o corpo mais perfeito e atraente. Seus braços e mãos são admiráveis. Ele repreende com majestade, aconselha com brandura. Todo o seu discurso, quer em palavras ou feitos, é eloquente e sério. Ninguém o vê rir, e mesmo assim seus modos são sobremaneira agradáveis. Mas ele chora frequentemente na presença dos homens. Ele é sóbrio, modesto e sábio, um homem de extraordinária beleza e perfeições divinas, que excede os filhos dos homens em todos os sentidos.
Não é um texto legítimo, mas é muito antigo. Aí dá para nós entendermos, ter uma noção da aparência do nosso Cristo, que ele era, sim, senhor, belo, formoso, forte, saudável. E quando alguém diz que Jesus não tinha beleza e nem formosura, ele está se referindo ao texto no qual menciona a sua captura, a sua prisão no jardim do Getsêmani, e a partir daquele momento de sua prisão até a cruz do Calvário foi quando ele ficou desfigurado por nossos pecados, fraquezas e iniquidades. Que Jesus te abençoe e que você entenda. Jesus morreu por mim e por você, para nos dar vida eterna e saúde física. Um grande abraço.